Autoridades parlamentares, assistentes sociais, representantes de entidade de classe, senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do deputado João Grandão, presidente da Comissão de Assistência Social e Seguridade Social aqui neste Parlamento. Ele realiza esta audiência pública da Frente Parlamentar em defesa da assistência social, com o objetivo da aprovação do manifesto em defesa da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. A Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, ela é composta pela mesa diretora. Deputado João Grandão como coordenador, deputado Lídio Lopes, vice-coordenador, professor Paulo Ângelo de Souza, secretário executivo, Sueli Gomes dos Santos, secretária de articulação política. A referida comissão tem como membros efetivos os senhores parlamentares: deputado Amarildo Cruz, Antonieta Murim, Beto Pereira, Cabalmi, Eduardo Rocha, Graziele Machado, Júnior Mock, Maurício Picarelli, Onevan de Matos, Paulo Correia, Pedro Kempe e Renato Câmara. Para compor a mesa desta reunião, convidamos o deputado João Grandão, ele que é o presidente da Comissão de Assistência Social e Seguridade Social neste Parlamento. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado Lídio Lopes, ele que é o presidente da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos e vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social. Convidamos a excelentíssima senhora Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre, secretária de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social e Trabalho do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Convidamos a professora Valdete de Barros, ex-secretária de Estado de Assistência Social e colaboradora da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social. Convidamos o senhor Valques Vargas, vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador Jean Nazaré, ele que é presidente da Câmara Municipal de Sidrolândia. Convidamos Sérgio Vanderly, presidente do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social, COEGEMAS. Registramos a presença aqui neste plenário especial, senhora Ellen Queiroz, ela que é coordenadora do Serviço Social da Uniderp Anhanguera, neste ato representando o reitor, professor Tanner Douglas Bittencourt, senhor Valdeirês Freitas de Souza, coordenador de Proteção Social da SEDAST, professora Heloísa Castro Berro, ex-secretária de Estado de Assistência Social e colaboradora da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, assistente social e professora Carme Ferreira Barbosa, do Fórum dos Trabalhadores em Saúde de Mato Grosso do Sul, senhor Mário de Freitas, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Grande, Maria José Souza Nazaré, diretora do Instituto Sociedades Brasil, Elizabeth Teixeira, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Selvíria, da gestora Tatiane Araújo da Paz, da Secretaria de Assistência Social de Selvíria, Priscila Teruia, membro da coordenação colegiada, neste ato representando o Fórum Municipal dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Dourados, da Rosane Mocelin, secretária municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste e também vice-presidente do Conselho Nacional de Gestores de Assistência Social, Márcia Abrão, neste ato representando a CUT-MS, Rebeca Potoni, Serviço Social Lar dos Sonhos Positivos.
Esta reunião ela está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, TV a cabo da NET Campo Grande Dourados. Estamos ao vivo no canal 9, no portal al.ms.gov.br, pela Rádio Assembleia, pelo Facebook e também pelo YouTube. Após o evento, a gravação desta reunião, ela será disponibilizada no YouTube no canal da TV ALMS. Anunciamos o proponente, deputado João Grandão, para as boas-vindas e o seu pronunciamento. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Muito mais todas do que todos aqui, né? Queria, primeiramente, cumprimentar a todos vocês e agradecer a presença. E é evidente que nós estamos num momento muito importante da nossa vida política, né? Nós estamos em plena, né, Lídia, em plena campanha eleitoral e nós temos a obrigação de estar também atento aos fatos e, particularmente, a esse que nós vamos debater aqui, né? Hoje, a nossa agenda política ela é, efetivamente, para discutir um tema de fundamental importância. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentando o Jean, cumprimento aqui todos os vereadores e vereadoras que estiverem aqui presentes, a Valdete, nossa grande companheira, que foi, inclusive, secretária de assistência social lá na cidade de Dourados, no município de Dourados, né, companheira do Partido dos Trabalhadores. Em seu nome, quero cumprimentar todas aquelas pessoas que têm filiação partidária e aquelas que não têm filiação partidária também, cumprimentar em seu nome. Cumprimentar a secretária Elisa, cumprimentar o vice-presidente do Conselho, não é isso? E o Vanderly, que a gente tem se encontrado, né, junto com a secretária, junto com a Valdete, com muitos de vocês aqui, em vários lugares, para a gente fazer esse debate. Lamentar aqui, né, o que aconteceu com a nossa palestrante, que estaria aqui para nos brindar com a palestra, que foi, infelizmente, o falecimento da sogra da Márcia, que eu posso falar Márcia Lopes, até pela admiração e vamos dizer assim, pelo conhecimento que a gente tem com ela. E era para estar aqui, mas, infelizmente, em função disso, a gente quer, então, aqui registrar e lamentar muito o acontecido. Cumprimentando a mesa, cumprimento todos vocês aqui, cumprimentar a Heloísa também, nossa ex-secretária de Estado de Assistência Social, por favor, vamos compor a mesa também aqui. E quero, então, cumprimentando todos vocês, aqui também cumprimentar o deputado Lídio, né, que é o nosso vice-coordenador desta frente, que tem também um trabalho prestado nesta área. E aí, na sequência, a gente vai cumprimentar, então, as outras autoridades. Eu quero agradecer a presença aqui de vários municípios, de várias pessoas comprometidas com a causa. Bueno, que também sempre tem dado demonstração de compromisso. O atual governo promoveu, né, uma alteração, na nossa avaliação, uma alteração dentro de um contexto, se você for analisar um contexto de gestão, que prejudica sobremaneira a gestão da assistência social em todo o país, até porque promoveu uma alteração na lei orgânica, né, da assistência social. E, ao analisar as alterações e acompanhar as inúmeras manifestações de entidades, trabalhadores e autoridades da área da assistência social sobre as referidas alterações, chegamos à conclusão de que as mudanças representam um imenso retrocesso, na verdade, dos direitos sociais, principalmente em relação ao acesso à saúde pública da população mais vulnerável. Ontem nós tivemos um debate lá em Dourados, né? Tem aqui pessoal de Dourados, eu quero cumprimentar vocês, a Priscila e seu nome, cumprimentar todos que compareceram. Um debate extremamente importante, né? Dentro e esse tema, com certeza, foi um tema que ficou ali em destaque. E a gente viu até pela experiência da nossa palestrante, o que significa essa alteração e, o pior, a forma como ela foi feita. Né? A forma como foi feita essa alteração. Eu fiz aqui um pronunciamento no outro dia e nós tivemos a sensação de que isso incomodou muita gente. Portanto, esse debate ele é um debate que ele tem que estar muito longe de qualquer posição ideológica, muito longe de cada um defendendo a
sua e eu defendo a minha com certeza. Mas nós temos que ter um debate. Esse debate tem que ser longe de qualquer paixão, longe de qualquer posição partidária, longe de qualquer situação em que possa colocar qualquer um em constrangimento em função daquilo que pensa sobre o partido, daquilo que defende, daquilo que tem trabalhado em cima da sua posição ideológica. Portanto, é nesse contexto que nós estamos aqui para conversar sobre esse tema. Ressaltando que, apesar de tantos problemas enfrentados nos últimos anos, a saúde é um direito garantido pela nossa Constituição Federal e não deve ser condicionada a nenhuma situação ou condição econômica. E pelo que a gente percebe nessa alteração, nós vamos voltar a uma situação que nos permite dizer que vai permitir que aquelas pessoas que não têm absolutamente nenhum compromisso com a questão da assistência social, não tem nenhum compromisso com a questão da inclusão social, porque fazer politicalha não é promover a inclusão social, e que vai, de repente, distribuir remédios. E eu acho que isso é um perigo que nós estamos correndo. Primeiro, pelo avanço que nós tivemos na questão da lei da assistência social, quando a gente está num processo que, se a gente não conseguiu fazer um processo de universalização, pelo menos nós temos a certeza absoluta que aquele que tem o seu tratamento aqui em Dourados é o mesmo aqui em Campo Grande, é o mesmo em Dourados, é o mesmo lá em Quixeramobim, é o mesmo lá em Itacuba. E isso nós estamos correndo o risco de promover essa cisão. Em relação a isso, o atendimento à saúde é um direito universal, isso está muito claro na Constituição Federal. Em relação à assistência social, defendemos a dimensão da proteção integral às famílias e às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Isso nós não podemos abrir mão de fazer essa defesa, da forma como está acontecendo. Particularmente no desmonte orçamentário que teve, a gente percebe que não teve nenhum compromisso por parte de algumas pessoas que poderiam, efetivamente, a gente tem que ter esse cuidado de falar isso, né? E de construir um orçamento que desse as possibilidades mínimas de trabalho. Esse orçamento foi literalmente desmontado. A assistência social é uma política de enfrentamento e de superação de redução da desigualdade social. Ela não pode ser vista como uma espécie de toma lá da cá. Não pode ser vista como uma espécie de troca. Não pode ser vista como uma forma de fazer reuniõezinhas à tarde, né? E, particularmente, distribuir depois cobertor quando não se leva em consideração o porquê do frio. Então, esse é um debate que nós temos que fazer. Então, isso é inaceitável em função do que foi feito, principalmente a alteração da lei, particularmente na questão da alteração da lei orgânica da assistência social, pois demonstra o desconhecimento por parte do governo federal do próprio conceito de seguridade social e da luta pela universalização dos direitos, que nós acabamos de falar agora. Portanto, como coordenador dessa frente parlamentar, nós estamos iniciando aqui a mobilização da sociedade sul-mato-grossense para defendermos coletivamente, quero repetir, coletivamente, a política de assistência social e a lei orgânica da assistência social. Precisamos dizer não, mas bem sonoro, dizer um não mesmo, para toda e qualquer possibilidade de transferir para o SUAS a oferta de medicamentos e serviços especializados da saúde. Este não é papel da assistência social, mas do Sistema Único de Saúde. E nós comentamos isso em Dourados ontem. Imagina até que ponto nós chegamos. Confundir o processo nesse contexto e colocar o que é de um, colocar para outro, e o que é de outro, colocar para um. Então, a nossa luta política é sempre em defesa da Seguridade Social e que se baseia na oferta de serviços públicos para todas as cidadãs e todos os cidadãos brasileiros, sem nenhuma condicionante. Portanto, a nossa tarefa aqui é iniciar um grande movimento de luta e de pressão política contra o retrocesso, né, deste governo em relação a essa questão, que poderia ser de qualquer partido. Esse tema, nós não podemos deixar de dizer que esse governo, com certeza, não respeitou, na verdade, a saúde e, acima de tudo, aqueles que mais necessitam da mão estendida do Estado. Repetiremos sempre a nossa atuação política em relação a esse processo, em relação a essa questão, não permitindo nenhum retrocesso, e repito, mais uma vez, aqui não se trata do João Grandão, do Partido dos Trabalhadores, absolutamente. Aqui se trata do coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, que eu faço questão de citar quais são os parlamentares que fazem parte desta frente, para que não se tenha nenhuma dúvida, inclusive todos foram convidados. Eu agradeço aqui a presença do companheiro Lídio. Faz parte dessa frente parlamentar
o deputado Amarildo Cruz, o deputado Antonieta Morim, o deputado Beto Pereira, o deputado Cabo Almi, o deputado Eduardo Rocha, a deputada Graziela Machado, o deputado Júnior Mock, o deputado Maurício Picarelli, o deputado Levande Matos, o deputado Paulo Corrêa, o deputado Pedro Kemp, o deputado Renato Câmara, deputado Renato Câmara, sim, não tem mais nenhum aqui. Eu imaginei que fosse 16, são 12. Portanto, nós vamos aqui já adiantar que esse documento ele será oferecido para assinatura de toda a frente, independente de, repito, de qualquer posição partidária. Então, é com essa concepção que eu agora quero consultar aqui o nosso cerimonial, senão vamos passar a palavra para a mesa. A ordem dos fatores aqui não altera a posição. Então, vamos começar aqui com o vereador Jean, pode ser? Então, vereador Jean, você tem 3 minutos para não... O senhor fica muito à vontade, o senhor tem um cronômetro lá na tua frente, lá, tá? Obrigado, deputado. Primeiro, quero saudar a todos, cumprimentar o deputado João Grandão, um grande parceiro dos movimentos sociais e também da assistência social. Dizer, deputado, que estou aqui, forte, firme, representando os vereadores aqui do Estado, agradeço o convite, mas também representando o meu município, através das meninas, nossa assistente social que estão ali, acho que vieram em 5, né? É isso? Então, só saudar vocês mesmos e somos solidários à causa. Ok? Não usei meus 3 minutos, deputado. Obrigado. Opa. Esse Jean, ele é... Vamos fazer, então, aqui, para não dizer que nós temos privilégios aqui de localização. Então, a Heloísa, por favor, agora. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Infelizmente, a gente está aqui, né, enfrentando mais um momento difícil na política de assistência social. Mais uma tentativa de desmonte da política de assistência social, mas também de outras políticas públicas, saúde, né? É uma desconfiguração, não é, das competências, das atribuições da política de assistência social. Isso também fere os princípios, né? E fere as atribuições aí dos profissionais na área, né? Então, é um grande retrocesso. A gente está muito preocupado com isso. Toda essa mobilização faz sentido, porque a gente não pode voltar aí há 40 anos atrás. Eu estava dizendo para o pessoal que, em 1978, quando eu comecei em Paranaíba, eu era secretária em Paranaíba, era assim, né? Era uma distribuição de remédio, de alimentos, cadeira de rodas, próteses, órteses, assim. Era uma confusão tão grande na política de assistência social, né? E essa luta também foi tão intensa para que a gente pudesse construir uma política pública de direitos, né? E a gente não pode sofrer esse retrocesso tão grande, ferindo, né, todas as atribuições dos profissionais, principalmente na assistência social e na saúde. Então, por isso, a gente está aí nessa mobilização, que a gente possa chamar todos os trabalhadores, os movimentos sociais, populares, o executivo, encaminhar o executivo para que tome providências, aos conselhos, porque, assim, nenhum conselho nacional foi consultado, nem da assistência social, nem da saúde, né? E isso não se faz, não é, professora Elisa? Quando uma gestão pública jamais toma qualquer decisão sem a consulta, né, aos conselhos. E isso não aconteceu. Então, aqui, todo o nosso repúdio a essa situação e que a gente possa encaminhar realmente para todos, ministérios, conselhos, para que se tome providências e encaminhe mais rápido para que a gente não enfrente mais um retrocesso na política pública de assistência social. Obrigada. A gente... Pode ficar à vontade. Agora nós estamos fazendo o processo de inversão. Agora seria a professora Valdete, né? A professora Valdete vai fazer um preâmbulo depois, mas fica à vontade por os 3 minutos. Obrigada. Bem, boa tarde a todos e todas, né, os deputados João Grandão, Lídio, aos componentes da mesa aqui, né, Elisa, Sérgio, Heloísa, Jean e todos vocês que estão aqui. Eu acho que nós, nessa tarde, estamos aqui para uma tarefa muito importante, né, que é essa movimentação realmente em defesa da Lei Orgânica da Assistência Social. Uma lei que, duramente, ela foi
regulamentada. Nós já tivemos um atraso, que se a gente pensar desde a Constituição Federal, quanto tempo nós levamos para regulamentar LOAS? Depois de regulamentar LOAS, quanto tempo levamos para regulamentar o seu serviço, as suas ações? Enfim, é um processo, né, de muita luta e de muito movimento que envolveu e envolve o Brasil todo. Então, quando nós vimos essa lei que alterou a LOAS, a 13.714, nos causou, assim, foi uma surpresa muito grande, porque no momento que nós estamos buscando consolidar esse sistema, né, e esse sistema ele é consolidado a partir de muitas mãos, né, são trabalhadores, são usuários, são entidades, né, são conselhos, é governo, enfim. É um trabalho, um sistema não se consolida, né, de uma forma, de uma mão única. Existem muitas mãos para se consolidar um sistema. Então, quando essa lei ela apareceu com essa alteração extremamente confusa, e, além de confusa, uma alteração que vem prejudicar tanto o SUAS como o SUS na sua consolidação, quer dizer, os dois sistemas sofrem o rebatimento dessa alteração. Né? Muitos de vocês que estão aqui participam de vários órgãos, vários movimentos no Brasil e sabem que há um movimento, o Brasil todo, né, levou um susto e começou a se movimentar. Nós temos várias manifestações de frentes, de fóruns, de conselhos, os próprios Conselho Nacional de Assistência Social e de Saúde, e tem um movimento de parlamentares tentando reverter o processo. Agora, para nós é muito ruim, porque nós perdemos tempo. Ao invés de a gente ganhar tempo em buscar recursos, que nós já temos um corte de recursos gravíssimo, como falou o deputado na assistência social, né, que isso tem um rebatimento na vida das pessoas, essa lei ela vem exatamente no sentido de enfraquecer, que nós vamos ter que ter energia para lutar por outra coisa, né, que é a alteração ou uma ADIM, eu não sei como que isso vai ser encaminhado. Agora, para não me delongar muito, eu acho assim, muito importante a frente, o deputado, o coordenador da frente, ter chamado o deputado João Grandão, né, com todos os outros pares aqui, essa audiência pública, que contaríamos com a presença da doutora Márcia Lopes, mas, como o João já disse, ela, infelizmente, não pôde estar, que seria para também nos falar um pouco mais de como está o movimento no Brasil, né? Mas eu acredito que a posição da frente ela é muito importante, porque nem todos os estados do Brasil têm as suas frentes atuantes, como a frente aqui de Mato Grosso do Sul. Acho que nós temos tido a oportunidade, né, de ter essa frente atuante. Sempre nós temos reuniões, existe uma pauta, isso deve continuar. Eu acredito isso é muito importante. Então, eu quero, assim, cumprimentar. Como disse, eu sou colaboradora da frente, sempre estive à disposição para a gente poder fazer com que a assistência social ela ganhe e não perca, né? Porque um país com a dimensão de pobreza, de desigualdade que é o Brasil, nós precisamos ter uma política de assistência social muito clara, no sentido de saber qual o seu papel, qual a sua atribuição, né, o que é que deve ser realizado nos seus serviços, e não gerar essa confusão que essa lei gerou, né, retroceder. Então, eu queria dizer assim, que todos vocês que estão aqui são muito importantes, como o deputado falou, assinar esse documento, ele deve ser encaminhado, vai se somar a outros documentos que já estão circulando, e chegar aonde ele tem que chegar, para a gente entender que esse processo ele tem que ser, essa sangria tem que ser cortada, quer dizer, nós não podemos deixar que isso continue, né? Porque se isso se consolidar, com certeza vai ter um rebatimento e um caos, né, na política de assistência social. E quem mais vai sofrer são as pessoas que dependem, que precisam da assistência social, né? E quem vai se utilizar são as pessoas que querem fazer clientelismo, que querem fazer política, né, com a pobreza, né? Porque sempre vai ter quem vai se beneficiar e quem vai perder. Num processo é assim. Então, eu acho que nós temos um compromisso de lutar para que se reverta esse processo, tá certo? Então, muito obrigada, eu estou à disposição. Obrigado, professora. Já passo para o
Vanderly, por favor. Em tempo, eu queria convidar para a mesa o senhor José Mário Antunes da Silva, secretário da Secretaria Municipal de Campo Grande, por favor. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar o nosso coordenador João Grandão e o adjunto Lídio, nossos deputados, cumprimentar a secretária Elisa e, assim, a professora Valdete, todos os que compõem esse dispositivo. Saudar os municípios que nós fizemos, João, o chamamento, né, prontamente, logo que fomos contactados, até porque tínhamos já conversado e a professora Elisa vai estar alcançando para frente aí uma carta também da Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso do Sul, se posicionando aí quanto a esse funesto, né, dá para se dizer. A palavra do colegiado, e também 3 minutos e rapidamente, é dizer que o SUAS, ele supõe forte referência, primeiro a significados e depois a responsabilidades dos entes federados. Tudo que está acontecendo não é só uma questão de uma lei, acho que é um fenômeno bem maior, né, que a gente só vem somando, e aí eu me assustei agora porque cada dia está assim. Chego em algum lugar, alguém me alcança uma novidade, que tem novidade no Bolsa Família, tem novidade não sei onde. Quando nós não construímos a política de assistência social com novidades. Nós construímos num processo democrático, republicano, com todos os P's, e todos aqui mantivemos, né, na nossa história, principalmente o colegiado, todos os partidos, que construímos, na verdade, uma visão do que a gente quer de melhor para o Brasil, um patamar civilizatório. E, de repente, hoje, a gente é assombrado, anoitece e amanhece com novidades que não passam pelos espaços de articulação política, não passa pelo Conselho Nacional que pactua, que delibera sobre essa política. Então, muito mais, e graças a Deus que tem uma frente como a nossa, e percorri o Estado agora nos últimos meses, o João e o Lídio foram nossos grandes parceiros, porque temos que dar visibilidade a essa política, e quando a gente fala da referência a significados, não caiu ainda no sabor, no gosto popular, o que é o SUAS. O que significa assistência social como garantia de direitos socioassistenciais dentro de um sistema de seguridade social. E que quando eu falho com esse sistema de seguridade social, na verdade eu estou levando o país para um lugar muito perigoso. As pessoas ficam sem proteção social. A outra é a questão da responsabilidade, porque na verdade nós construímos um sistema, nós demos escala, criamos CRAS, porta de entrada, tudo mais, avançamos muito, mas não conseguimos de fato chegar na cultura do povo, do entendimento do que isso está garantindo enquanto direitos. E por isso sempre parece que a gente é um processo que a gente fala da gente para a gente mesmo. Essa frente parlamentar, ela é muito importante porque, primeiro, saímos do lugar só da assistência e chegamos aqui, quando sonhávamos com isso? Valdete, Heloísa, né, que falava aqui dos idos de 70, né, e da nossa história da política da assistência social. E acho que nós temos que avançar muito mais. As frentes parlamentares nas câmaras e levar, porque a política, na verdade, nós temos que fazer educação para a questão da cidadania e do direito. E cada CRAS e cada CREAS politizar no sentido que as pessoas entendam o que está sendo alcançado para elas em termos de provimento, né, de serviços que o Estado está provendo, mas como direito do cidadão e dever do Estado. Então, saudar a todos os companheiros, dizer que é preocupante o momento por tudo que a gente está vendo e que, na verdade, ele só confirma, não é só um desmonte, na verdade, assim, é como se a gente acordasse o nosso passado, todos aqueles monstros e o medo que a gente tinha, né, do conservadorismo, da luta, e avançamos tanto na inclusão de pessoas, mas o Brasil ele é engraçado, porque ele consegue juntar água e óleo, diz que não se junta, mas aqui junta. Né? Porque a coisa fica sempre muito escondida, parece que todo mundo aceita a questão da homoafetividade, todo mundo aceita que o negro esteja na universidade, todo mundo aceita a questão religiosa de todo mundo, e aí a gente vê terreiros devassados, a gente vê o número assustador de pessoas que são assassinadas por conta da sua identidade, da sua orientação sexual, e hoje, de novo, quer dizer, eu tive na última CIT, há muito tempo eu não tenho ido, porque dói para a gente, e muitos aqui, né, de Valdete, a Maria José de Souza Lanzetti e outros aqui que construímos, como todos aqui,
esse sistema, essa luta toda, chegar numa CIT que antes era 3, 4 voltas de cadeira discutindo um lugar que, quando não tem jeito, não tem importância. Hoje aquilo está esvaziado. Por que está esvaziado? Porque vai um ministro e diz que não respeita a deliberação de conferência. Chega lá e não aceita porque as coisas não são mais pactuadas, elas aparecem no jornal. Então, de fato, mantenhamos, né, os espaços de articulação. Fazer mais barulho é também replicar isso em cada lugar. Saudar o nosso presidente do Conselho Municipal, Mário, e dizer, Mário, temos que levar essa discussão, trazer as entidades, criar espaço como se fosse uma conferência. Porque se tudo der certo e para onde vão os últimos acontecimentos, não temos nem que nos preocupar, porque nem conferência e essas coisas não vão mais ter nesse país. Muito obrigado. Obrigado, e passo já imediatamente aqui o Lídio, você quer falar depois, por último? Então, o Lídio Lopes, obedecendo aqui a sequência. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado João Grandão, presidente deste conselho, quero dessa frente parlamentar, quero comentar Lísia Cléia, secretária de Estado e Assistência Social, José Mário Antunes, nosso secretário municipal, Sérgio Vandeli, adjunto, e dizer a nossa satisfação de estar aqui, em nome da Tereza, da Edna, que fazem parte da superintendência, da SAS, comentar todos os demais assistentes sociais que se encontram aqui nessa tarde. Eu, na verdade, vim aqui para me solidarizar, para dizer do meu comprometimento com a frente, com a área da assistência social. Nós tivemos algumas oportunidades de acompanhar o Sérgio Vandeli nas reuniões do Conselho nível de Estado, regionalizado. A gente tem se manifestado dessa forma. Tivemos uma grande responsabilidade com a eleição do Marquinhos e da Adriane em Campo Grande. Ele pediu, então, que ajudássemos a trabalhar com a assistência social, e nós tínhamos exatamente essa preocupação de poder fazer um trabalho diferenciado na assistência social de Campo Grande, com o Sérgio, o Zé Mário e todas as superintendentes que fazem parte do quadro de servidoras do município, para que a gente tirasse a característica do assistencialismo e que realmente emplacasse a assistência social em Campo Grande, fizesse com que o papel da assistente social ela chegasse lá na ponta com atendimento. Prova disso que eu sempre comento com as pessoas o seguinte: o maior sonho de consumo de todo político é ter acesso à assistente social para que possa fazer politicagem de entregar a cesta básica, ou de ter acesso ao cadastro da assistência social, porque é onde possa se operar politicamente. Uma área que eu nunca pedi, e nunca pedi que a Adriana, então, fizesse, que pedisse uma cesta básica que fosse encaminhada para alguém. Quando alguém nos procura, eu peço para o secretário que encaminhe alguém da assistência social para fazer, se compete realmente essa pessoa ser assistida pela secretaria, dentro do cenário, do quadro que é a assistência social. Mas, acima de tudo, não sei nem quem mexe, a funcionário que mexe com o cadastro, porque eu acho que nós precisamos exatamente mudar. E aí é que eu venho aqui nessa tarde preocupado, porque a gente tinha um avanço muito grande, não é, com a legislação, e eu sempre falei nos encontros que nós chegamos exatamente num período de ter uma linha tênue sobre isso, porque eu trabalho com centro de recuperação, eu trabalho com recuperação de dependentes químicos. E nós chegamos no momento que nós fomos colocar emendas parlamentares e não sabia. Quando chegava lá, não, é na saúde. Aí chegava na hora de assinar, não, é para assistência social. Aí depois volta para a saúde. Sempre ficou nesse quadro. E agora a gente tinha isso bem definido, que era a saúde, né, e volta todo um cenário novamente. E aí é que eu tenho um questionamento muito grande, porque acompanhando a assistente social, eu falo que ela anda par e passo com a saúde. Por quê? Porque todos os procedimentos acabam acontecendo na assistente social. É uma passagem que precisa para um cidadão, é na assistente social. É um caixão que precisa, é na assistente social. É um problema do idoso, é na assistente social. É um estado de vulnerabilidade, é assistente social. É pessoas que estão internadas 24 horas, é na assistência social. E aí você vai demandar ainda mais a área da saúde para a assistência social, sendo que a área da saúde nós temos um percentual altíssimo e a área da assistência social o mais mísero possível. Então, é essa diferença que nós não podemos aceitar. E aí, João, é exatamente essa mobilização que nós, como parlamentares, precisamos fazer, e, se necessário for, fazermos trilheiro daqui para Brasília, né, para levar os movimentos, questionarmos e brigarmos, levantando bandeira realmente para que se concretize, se efetive o trabalho da assistência social, como é para ser, mas, acima de tudo, com recursos compatíveis com o trabalho da assistência social, né, para que a gente possa ter um trabalho realmente efetivo, para que chegue lá na ponta, o aparelhamento público possa dar o resultado que ele precisa dar
por cidadão e para a cidadã sul-mato-grossense. Era o meu quadro, eu já disse para você de antemão, eu tenho uma agenda muito apertada hoje, vim aqui para me solidarizar e dizer o seguinte: o que vocês fizerem, conte comigo, com o meu apoio, com a minha assinatura, e estamos juntos. Deus abençoe, boa tarde. Obrigado, Lídio. Passamos para o vice-presidente do Conselho. O nome... Então, eu confundi aqui. Valques. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a cada uma dos componentes da mesa e também a cada um e a cada uma dos participantes aqui presentes. Eu me chamo Valques, sou do Sindicato dos Psicólogos, aqui neste ato representando o Conselho Estadual de Assistência Social. Nós assinamos junto com a CIB e o COEGEMAS um manifesto nos posicionando sobre essa lei. Acredito que o Mato Grosso do Sul precisa aí ser vanguarda na luta, né, contra essa lei. Um dos motivos é porque a relatora, se não me engano, da lei é do nosso estado, né, Simone Tebet. Mas é importante a gente dizer que o nascimento dessa lei, ela não tinha esse objetivo, né? Era uma lei de identificação, que tinha o objetivo de criar uma identidade do Sistema Único de Assistência Social. Depois que chegou no Senado, né, da noite para o dia, de repente aparece uma emenda lá e a gente fica sabendo aí as coisas pela internet, pela televisão, né, e a gente acaba recebendo a notícia dessa forma. E muito me assusta a forma com que essa lei pode ser usada se ela permanecer, né? Porque, por exemplo, título de uma matéria que eu vi há 2 dias atrás: Vitória, moradores de rua poderão ter acesso a medicamentos pelo SUS. Como se o SUS não fosse universal, como se moradores de ruas não tivessem esse direito, né? E isso tem sido aí espalhado, a internet, o que se coloca lá, né, fica, e a gente tem que combater isso de alguma forma, né? Então, coloca aqui como uma proposta, a gente realmente precisa movimentar aí as entidades em torno da assistência social. Quero aí agradecer ao João Grandão, à Frente Parlamentar, por estar fazendo essa reunião aqui hoje. A gente está vivendo aí um período de campanha eleitoral. A gente sabe que as campanhas eleitorais anteriores, normalmente, a gente não consegue fazer muita coisa, né? Começa a campanha eleitoral, a gente não consegue reunir, não consegue mobilizar, e nós estamos aqui reunidos em plena uma campanha eleitoral, e não podemos deixar passar. O Mato Grosso do Sul não pode ficar quieto diante de tal situação, né? O CEAS vai se reunir ainda na quarta-feira, mas, como eu disse antes, nós já assinamos uma nota sobre a lei. O Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUS se reúne na quinta-feira, pela manhã, e quero colocar aqui como proposta da gente tentar ver o que conseguimos articular com a política de saúde, né? Está aqui o Bueno, estava conversando com ele antes. O que a gente pode aí conversar com o Conselho Estadual de Saúde, com as entidades aí da política de saúde do SUS, porque essa lei também fere o SUS, não fere somente o SUS. Eu acredito que nós ficamos tão chocados quanto aí os companheiros e as companheiras que militam na área da saúde. Então, coloca aí como uma proposta de encaminhamento, a gente vê o que consegue articular com a área da saúde, né? Eu acho que é necessário também uma nota da Frente Parlamentar. Eu não sei se já dá para deliberar isso aqui hoje, mas a Frente Parlamentar precisa sair. Já tem a nota? Ótimo. Então, é isso aí. Muito obrigado a cada uma. Agradeço a oportunidade e não vou me delongar, porque eu quero ouvir aos outros companheiros. Obrigado. Obrigado a você. Nós só vamos ouvir, então, a secretária, e depois nós vamos abrir aqui para o plenário e imediatamente nós vamos fazer, então, a leitura do documento que está aqui. Mas antes eu quero, secretária, me permita registrar aqui. Não pode, então vai lá. Não, vai lá, já ficou de pé, pode. Vamos lá. Pode usar a palavra. Porque é tudo na informalidade. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o deputado João Grandão,
que é sempre tão solícito, tão comprometido, e sempre que nós solicitamos e chamamos para compor e para trabalharmos na defesa da assistência social, ele está sempre presente, eu sei que não mede esforços para isso. O deputado Lídio saiu, mas igualmente nesse compromisso de somarmos esforços em defesa da política da assistência social, quero deixar aqui meu cumprimento a ele também, e cumprimentar em nome da Heloísa e da Valdete, secretárias e professoras, todas os presentes, todas as mulheres presentes e todos aqueles que estão realmente voltadas e comprometidas com a luta em defesa da política da assistência social. Eu acho que muito já foi dito e relembrado, essa luta que nós tivemos, e eu me incluo porque isso a gente faz, essa luta para consolidação, para criação, para a política da assistência social, da LOAS, a gente faz desde que a gente ingressa numa faculdade. Isso já aconteceu comigo há algum tempo, de estar no banco da faculdade e a gente trabalhar realmente nesse entendimento do que é a política da assistência social e como nós devemos trabalhar para que essa política se consolide na nossa sociedade como uma política basilar do atendimento à nossa população. Então, a retrospectiva do nascimento da LOAS, de tudo aquilo que nós conseguimos avançar, já foi feito aqui. Mas eu quero acrescentar um ingrediente que eu creio que nós precisamos observar e que a gente também discutiu no grupo do FONSEAS, em Brasília, na CIT, que é o respeito para com essa política. Não adianta nós falarmos que nós temos uma política consolidada, nós temos uma lei orgânica da assistência social que está posta, que nós trabalhamos com o respaldo nessa lei, se os nossos governantes e aqueles que nos representam não têm um respeito por todo um trabalho que foi feito para que essa lei viesse a existir e fosse consolidada na nossa sociedade. Então, acima de tudo, quando essas desconstruções acontecem, isso me vem muito à mente, do árduo caminho que nós tivemos para chegar até onde estamos. O árduo caminho que nós tivemos e os que vieram antes da gente para que a assistência social fosse colocada, fosse respeitada como uma política. E do trabalho que nós temos também, como o Sérgio falou, para que até hoje isso seja levado para a nossa população, para os nossos representantes, para aqueles que necessitam dessa política. Então, o respeito ou a falta de, na condução que nós tivemos para a alteração da LOAS, ela nos traz um movimento maior e uma vontade maior de lutarmos para que a gente possa ter o nosso trabalho respeitado, para ter aquilo que nós entendemos como uma prática correta dentro dessa política e de proteção a cada cidadão que necessita dessa política respeitada. Então, é nesse sentido que na CIB nós tiramos uma carta, nós, junto com o Conselho Estadual, e que nós trouxemos, eu gostaria já de fazer a entrega, João. Justamente falando desse caminho histórico e da nossa indignação. Mas eu acho que ela vai para além da indignação, porque a gente só ficar indignado e a gente não fazer movimento nenhum sobre isso não tem muito resultado. Então, aqui vem falando o posicionamento do COEGEMAS, do Conselho Estadual de Assistência Social e da CIB, sobre o nosso posicionamento com a condução que foi dada para a alteração dessa lei e da necessidade que nós temos de realmente nos movimentarmos para que nós sejamos ouvidos, para que a nossa discordância com esse processo seja ouvida e seja reconhecido. Como o deputado João Grandão falou, nós não estamos falando hoje de partidos, nós não estamos falando na defesa de uma ideologia unilateral, nós estamos falando de uma política que traz um impacto na nossa sociedade e que não pode, de maneira nenhuma, ser desrespeitada da maneira que foi. O nosso trabalho não pode ser desrespeitado. É o trabalho de uma vida.
é uma escolha, nós escolhemos trabalhar, militar, nos formar, né? Quem tem aqui, eu tenho mais de 20 anos de formada, é o investimento da nossa vida como profissional. Nós sabemos o esforço para nós nos formarmos na profissão que nós escolhemos. Então, é o nosso investimento, é o investimento da nossa vida, né, que nós precisamos defender e que nós precisamos dizer não. Nós não aceitamos. Não aceitamos como foi feito o processo, nós não aceitamos essa alteração, nós não aceitamos as consequências que essa alteração vai trazer para aquilo que nós trabalhamos, para o local que nós trabalhamos e para uma política que nós escolhemos defender. Então, eu quero fazer a entrega já, né, em nome das 3 representações aqui, deputado, do nosso manifesto, né? Posteriormente pode ser lido, mas gostaria de registrar que esse é o movimento e aquilo que nós estamos colocando à disposição aqui da Frente Parlamentar, de todos os órgãos, de todas as representatividades, fóruns, categorias, sobre a nossa indignação e o nosso movimento contrário à alteração que foi feita na Lei Orgânica da Assistência Social. Obrigada. Obrigado, secretário. Só registrar que assina esse documento a Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso do Sul, que é a CIB, Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Mato Grosso do Sul, COEGEMAS, e Conselho Estadual de Assistência Social. Com certeza, a Frente Parlamentar fará o encaminhamento junto com outros documentos que serão tirados aqui. Obrigado. Nós vamos, então... Só não estou entendendo por que eu estou falando nesse microfone aqui, viu? Nós vamos usar a mesma metodologia temporal aqui que nós usamos para a mesa. 3 minutos, evidentemente, com a consciência ali do nosso cronômetro que está ali exposto. Nós vamos abrir primeiramente para 5 inscrições, para que a gente possa iniciar aqui nossos trabalhos, para depois a gente posteriormente ler. Se tendo mais 5, a gente faz, para a gente ler o documento. Mas, primeiramente, quero registrar aqui a presença da gestora Tatiane Araújo de Paz, da Secretaria de Assistência Social do município de Selvíria. Registrar também o senhor Ricardo Bueno, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, que aqui também já está inscrito para falar. Da senhora Marcelísia Lescano Rodrigues, assistente social do município de Sidrolândia, e também da assistente social Joelma Ramos Machado Lima, representando o senhor Paulo Otílio, secretário municipal da Assistência Social de Sidrolândia. Cumprimentando essas pessoas, também cumprimento a todos que não foram, de repente, registrados aqui no nosso, né, cerimonial. E passo a palavra, então, o primeiro inscrito é o Bueno. Por favor, então, Bueno com a palavra. E nós estamos, então, com aqui a inscrição aberta. Quem quiser se inscrever, só falar o nome. Ficar de frente aqui que é melhor, né, João? Gente, boa tarde. A gente veio hoje protocolar, João, uma nota de repúdio do Conselho Estadual de Saúde totalmente contrária ao que aconteceu, né? Mas aí a nota está com você, não adianta muito eu ler ela, porque fica muito documental, né? E assim, é triste a gente participar de audiências e audiências públicas nos últimos anos, principalmente em decorrência dessas mudanças na assistência social, no SUS principalmente. Então, o que foi falado aqui por vários, esse desmonte está existindo e vai cada vez piorar mais. Me parece que é o seguinte, eles fazem essas leis tentando criar novamente aqueles currais eleitorais que tinham, né, deles poderem comandar o voto e trocar o voto através de cobertor, como você falou, porque essas pessoas, João, eu estava bem fora, e quando chegou no Conselho Estadual, chegou primeiro no FETS, a gente discutiu e depois veio para o Conselho Estadual, e fui me tomando pé da situação, perguntei para o Val certinho, então ela falou, Val, quem que aprovou? Né? Quem que é o relator? Aí, para surpresa, são novamente o pessoal do Mato Grosso do Sul. O problema dessas pessoas é o seguinte, esses deputados, João, que eles não vieram da base, não vieram de uma formação sindical, de luta, né, de conselhos. Eles simplesmente são filhos de pais que eram políticos e se tornam carreira política familiar. E essas pessoas não discutem com a sociedade. Eu tenho certeza que a senadora que relatou, e tenho certeza que os outros 2 votaram com ela, não consultaram ninguém a quem de direito. Então, a gente vai ter esse problema. E só para ser breve, senão a gente vai ficar falando o tempo todo, que é o bem que eu gostei que você usou, né?
Eles querem dar o cobertor. Um dia que eu fui lá na reunião do conselho deles, o pessoal do Estado falou assim como se fosse a oitava maravilha do mundo, que eles tinham acabado de aprovar a doação de cobertores. Eu falei, cara, esse cara está de sacanagem, né? E publica e põe no jornal como se resolvesse o problema de assistência social de saúde de Mato Grosso do Sul doar 5.000 cobertores. Essa é a verdade. O critério a gente não sabe. Então, eu acho assim, eu trabalho com bastantes assistentes sociais, sou técnico de enfermagem do Hospital Regional. Então, conheço várias. O meu sindicato é o Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social. Então, a gente conversa muito com esse pessoal. E é um pessoal geralmente de paz, né? Só que eu estou acompanhando a audiência, e é uma audiência tranquila, não como você é acostumado, né, João? Que é mais guerreiro, pessoal mais nervoso, pessoal cutista, pessoal de sindicato. E olha o seguinte, gente. Neste momento eleitoral, que estão falando aqui que a gente não pode ser partidário, tem que ser partidário, porque nós defendemos um partido, que é o Sistema Único de Saúde, né? E, no caso, na assistência social. Então, nós temos um partido. Partido é telado, não é os P's da vida. E assim, só vai ter chance de mudar, de retroagir essa lei da maneira que eles fizeram, se a gente se posicionar. E como se posiciona? Usa bem a internet, porque com a mídia marrom aqui do MS, por exemplo, a gente não vai conseguir se pronunciar. Vocês concordam comigo? Porque algumas matérias que a gente tenta colocar nem paga, vão ao ar, nos sites que a gente tem aqui. Então, a gente tem que criar uma maneira da gente se comunicar. Eu coloco o jornal do servidor, que tentaram vetá-lo através de uma denúncia no TRE esses dias, a atual gestão, que nós temos um jornal que é o Jornal do Servidor de Mato Grosso do Sul, que é do Fórum do Servidor, que foi uma maneira que a gente criou de se comunicar com a população, porque as outras mídias a gente não conseguia atingir. Então, eu acho que o Conselho, Valks, tem que gravar vídeo, o presidente, entendeu? E vídeo, ele impacta, porque às vezes você põe uma nota lá, ninguém vai ler. Vídeo, todo mundo para assistir e ouvir. E aí, a hora que vocês denunciarem quem fez todo esse retrocesso, até porque vocês podem ter certeza que nem todos os assistentes sociais sabem quem fez esse retrocesso, eles vão estar nadando, céuzinho de brigadeiro, ó, tal, marzão bonito. Então, se posicionem, façam vídeo, façam documento. Foi o senador fulano de tal e esses daqui votaram a favor. Só assim a gente vai conseguir mudar isso aí. Senão a gente vai fazer audiências, audiências e audiências, e aí as pessoas... Eu tenho 10 anos aí de sindicato, tenho 42 anos. Agora, as pessoas que eu estava vendo o senhor falar, que lutaram para construir, simplesmente numa canetada, a pessoa às vezes é relator, mas nem foi ele que fez, foi o assessor, ele vem e desconstrói tudo. Eu acho que vocês têm que se posicionar, e através da mídia, através de vídeos, dando nome aos bois. Só não pode ser boi de papel do JBS, né? Não vai valer nada. Opinião aqui do companheiro Bueno, sempre polêmico, mas sempre autêntico. Vamos, então, às outras inscrições. Quem está inscrito? Por favor, então. Se identifica, por favor, em função da gravação. Eu sou Carmen, sou assistente social e membro do Fórum dos Trabalhadores em Saúde. E o Bueno, o companheiro Bueno falou agora aqui, né, que a gente já aprovou lá aquela moção de repúdio do Cefes, né, do nosso Conselho Federal de Serviço Social, e encaminhamos para o Conselho Estadual de Saúde. Eu gostaria de saber, foi aprovado, ótimo, beleza. Então, eu penso assim, que essa lei, como disse o nosso companheiro tão bem, tão claramente, e o companheiro do Conselho Estadual de Assistência Social, né, colocou de forma muito clara o que foi isso, né? Foi assim aproveitar uma brecha, né? Uma coisa tão simples, era uma lei para definir nomenclatura dos CREAS e CRAS em relação aos SUAS. E, de repente, aparece essa coisa absurda, esse artigo, né? E foi embutido ali, complicando as políticas, né, de saúde e de assistência social. Não é só de assistência social, de saúde. E aí eu pergunto, porque a saúde é universal, é para todos, para as pessoas em condições de miserabilidade, para os moradores de rua, enfim, para todos. E como que colou, né, uma coisa dessas?
né, dizer que o SUS não atende ou não atende bem, ou enfim, que precisou de um outro sistema entrar nessa questão. Quer dizer, ficou muito esquisito. E aí eu pergunto para o deputado João Grandão, inclusive, se essa lei, porque parece-me que ela é inconstitucional. E se ela é inconstitucional, como que ela passou? Como que ela passou na comissão, né, de Justiça e de Constituição e Justiça? É estranho. Mas, enfim, é uma lei já agora, vai ser muito difícil o caminho para a gente desmontar isso, gente, porque virou lei. Então, é um negócio bem complicado agora. Aí, quer dizer, a gente vai para os conselhos nacionais, os conselhos nacionais vão pedir uma análise jurídica, né, para entrar com um mandado aí de segurança, não sei se seria o caso de mandado de segurança. Aí eu te pergunto, não é? Porque está claro que ela sobrepõe atribuições, ela entra em dois sistemas definidos, né, com competências, inclusive, definidas de cada área, das áreas, enfim. Né? Agora está difícil, mas a gente vai ter que brigar bastante. Né? E eu concordo com o companheiro, quando ele coloca que o nosso problema no Brasil é esse, a gente fica um pouco assim, sabe? Principalmente nós, nesse meio nosso aqui técnico, a gente quer assim, ficar meio acima do bem e do mal, sabe? Ah, porque o assunto é técnico, o assunto é político, mas é um político que a gente não pode entrar em partidos, em discussões políticas, né, partidárias, enfim. Né? E aí a gente tem que enfrentar isso sim, porque entendermos que de que classe nós viemos, a que classe pertencemos, não é? Para a gente se definir. Porque esse discurso, não existe esquerda, não existe direita, somos todos irmãozinhos de mãos dadas. Mas aí a gente está recebendo todo dia esses desmontes, acontecendo esses absurdos, que a gente fica assim, sabe? E que isso, que a gente construiu nesses 12 anos para trás, não é? E que agora, em 2 anos, se desmontou. E aí o pessoal fala, mas o PMDB estava com o PT para governar, enfim. Só que o PMDB, ele traiu com esse vice, e traiu com quem? Com o partido que era oposição, que sempre foi oposição e que quis derrubar a Dilma, né, que foi o Aécio, e ele deixou bem claro no PSDB que eles iam derrubar, que eles iam desmontar o governo dela, e que fizeram tudo isso, e esse Temer, ele se juntou com essas forças políticas e fizeram esse golpe terrível contra o país. E nós estamos vivendo agora tudo isso. E a gente está aqui ainda de mãozinha dada falando que a questão não é política partidária, não sei o quê. Gente, vamos acordar. É isso. Muito obrigado. Eu só queria registrar de que eu não abro mão das minhas posições ideológicas. Estou há 30 anos no PT, nunca tive outra filiação partidária, mas a minha função aqui é exatamente dizer, nós não estamos aqui para fazer um debate político-partidário, mas eu topo assinar qualquer documento, como sempre fiz. Eu sou coordenador de uma frente parlamentar que ela tem vários componentes, mas a minha posição sempre foi, sempre será, em defesa e discordando literalmente da posição desse governo que está aí, que, com certeza, é uma opinião própria que promoveu o desmonte. Eu quero concordar com você, mas, evidentemente, que a minha função aqui, enquanto coordenador da frente, é dizer que respeito todas as posições ideológicas aqui presentes, inclusive manifestando a minha. Quem mais está inscrito? Por favor, se identifique. Boa tarde, gente. Elias Pereira dos Santos, sou de São Gabriel do Oeste, estou presidente no Conselho do CMAS. Eu gostaria de concordar aqui com o Sérgio Vanderly, quando ele fala que esse fenômeno é muito maior, que o problema está muito maior e que a política de assistência social ainda não está no coração das pessoas. Eu também sou acadêmico de assistência de serviço social
e em um dos grupos que a gente faz parte lá para a nossa comunicação, a gente vê assim muitos ainda não estão cientes do que é a política, não estão cientes ainda do que está acontecendo no âmbito político do nosso país. E essa desinformação, ela chega, eu acho que num nível muito maior. Se quem está por dentro ali, está tentando, né, ficar por dentro, não está conseguindo entender o que é, imagina a população, imagina, né, quem está mais por fora. E isso é grave, por quê? Porque a gente precisa de um empoderamento, acho que num nível mais coletivo. Né? O controle social, por exemplo, a gente precisa estar empoderado, né, e conhecedores do que está acontecendo. Porque se a gente está falando de um provável benefício eventual, vamos falar desses medicamentos que possa chegar um dia lá para assistência social, vai ter que passar pelo controle social. E o controle social não vai poder deliberar sobre isso. Se ele estiver empoderado, eu acho que o poder ele começa ali também a crescer de baixo para cima, como a colega falou. Né? Veio um poder de cima para baixo, que veio, né, não passando pela deliberação de ninguém, veio, se impôs, mas e o poder de baixo? Não vai ir contra? Então, eu acho que esse é o momento também da gente falar sobre isso, e a gente, como conselho em São Gabriel do Oeste, a gente vai discutir, vamos fazer nota de repúdio, vamos também divulgar e informar também a população do que está acontecendo na nossa política e quanto isso fere, isso traz retrocesso também para todos os níveis aí do SUAS e do SUS. Tá bom? Essa é a nossa contribuição. Obrigado. Nós ainda estamos com 2 inscrições. Se alguém... Tem mais alguém que quer se manifestar? Então nós vamos, aí depois que vocês fizerem, nós vamos fazer os comentários e passar para mais um bloco, tá? Bom, meu nome é Priscila Teruia, eu estou aqui representando o Fórum dos Trabalhadores. Ontem a gente teve o prazer e a honra de conversar com a Márcia um pouquinho sobre o panorama geral, né, o panorama nacional. E aí a gente conseguiu construir algumas agendas com ela, né? E acho que isso a gente pode, de repente, tirar algumas provocações daqui também. Acho que, como a companheira disse, isso é inevitável, né? Parece que é surpreendente, mas já tem 2 anos que a política de assistência social tem sido sumariamente desmontada e inviabilizada, né? 2018 parece que não acaba. A gente achou que 2015 não acabava, mas 2018 muito menos, né? Então, assim, todos os dias a gente dorme, acorda uma novidade. A gente sabe que ronda um espectro de privatização do SUS, né? Não é novo. Essa conversa já está há muito tempo. Essa lei abre essa brecha para isso também, né? Para nós, trabalhadores do SUS, termos que dizer quem é que pode ou não acessar o SUS, quem é que tem direito ou não acessar, né? Então, acho que nós, enquanto trabalhadores do SUS, precisamos nos atentar para isso. E uma das pautas que uma das agendas que a gente tirou foi a de que a gente conseguisse mobilizar e mostrar também para nós, trabalhadores, que executamos essa política, o que significa essa alteração, né? É claro que a gente já vem de um sucateamento, então a gente está bastante abalado como trabalhador, mas, nesse momento, principalmente, a gente precisa somar com o legislativo, com o judiciário e pensar em pautas conjuntas, em ações conjuntas. E aí acho que a gente poderia tirar uma agenda pensando municipalmente, né, para conversar com a Câmara dos Vereadores, enfim. Nas demais instâncias e também, por exemplo, com o Ministério Público, para que esses nossos parceiros também saibam o que significa esse absurdo, essa violência, né? Muito bem, de Dourados. Ela não falou, mas ela é de Dourados, tá? Sou de Dourados. Com a palavra aqui. E depois nós vamos responder aqui, fazer alguns comentários e passar para o outro bloco para a gente poder fazer a leitura do documento. Boa tarde a todos. Eu sou Elizabeth Aparecida Barbosa Teixeira de Souza, sou de Silvíria, representando aqui ao Conselho Municipal. Eu não sou assistente social, mas sou pedagoga e sempre acompanhei o desenvolvimento e o trabalho na área social e sempre estive envolvida com as causas sociais.
Então, como representante do Conselho, eu venho em defesa das técnicas que trabalham na assistência e que têm acompanhado toda a evolução que a lei vem trazendo para o nosso município e, de repente, a gente dá aí de cara com esse retrocesso. E isso é muito triste e agonizante para nós, que acompanhamos e atendemos todas as demandas na área da assistência social. E que a gente sabe que, muitas vezes, aonde não se resolve lá nas outras secretarias, a assistência social tem que resolver. E o nosso recurso é mínimo para isso. Como colocou bem o deputado Ilídio, que veio todas as causas voltando para nós podermos atender, algo que a gente vem tentando tirar há muito tempo, que é implantar, e realmente acredito que em todos os municípios, o que é a política de assistência social, que muitos ainda não entenderam o que significa isso, e passamos muitas vezes por só assistencialismo e deixando de atender a demanda que realmente precisa a nossa população mais necessitada. E é uma afronta muito grande quando se diz que agora o morador de rua tem direito ao SUS, porque a Constituição Federal ela é bem clara quando ela diz que o direito é de todos, independente de classes sociais. Então, essa é uma mentira muito grande que fica colocando na mídia para as pessoas que não venham buscar e não procurem entender o que é uma política de assistência social. E isso coloca as técnicas em situação muito constrangedoras, porque muitas vezes os técnicos que passam por esse atendimento, que tem lá o seu laudo social, que faz o estudo social dessa família, e muitas vezes aquele que não compete, não tem o perfil de receber aquele benefício pela assistência, acaba levando de que ele é o culpado, que não está beneficiando essa família necessitada. E não é bem assim. Então, aqui, quem são técnicos que trabalham nessa área sabe quanto é difícil atender a essas famílias. E esses direitos são garantidos a todos. Então, enquanto representante aqui do nosso município, eu acredito que todos, e como a colega colocou, temos que buscar as forças, sim, com executivo e legislativos, e colocarmos o entendimento de que isso é um retrocesso, porque o recurso já foi tirado da assistência para atender na saúde essa demanda, e agora volta a demanda para a assistência e os recursos aonde estão. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Eu queria, em relação aos 5 primeiros questionamentos, eu quero consultar a mesa aqui e cometi aqui um gafe, não passei a palavra para o senhor fazer as suas considerações. Então, eu queria te dar 3 minutos também, como foi Boa tarde. Dado para os membros da mesa. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o deputado João Grandão, a quem aprendi a admirar, o deputado, pela sua militância em favor da assistência social. O deputado Lídio, que se ausentou, a todos, o presidente do COEGEMAS, o Sérgio Vanderli, e a Elisa Clé, em nome dos quais eu saúdo a todos os trabalhadores do SUAS e do SUS também, tá? Pessoal, olha só como são as coisas, como é que se cria leis sem ouvir a ponta. Isso, no mínimo, é uma falta de sabedoria, porque você tem que ouvir as políticas para poder criar leis. E as leis, ao invés de vir de baixo para cima, ser consultados os técnicos que atuam nas áreas tanto do SUS como do SUAS, as leis vêm de baixo para cima, ou seja, de goela abaixo. E nós temos que aceitá-las. Assistência social, na verdade, ela praticamente é responsável por tudo que acontece na nossa cidade. Tudo que acontece aqui em Campo Grande, eu tenho essa experiência desde que eu assumi, o telefone não para de tocar. Qualquer situação é assistência social. O cara está aloprado, está quebrando tudo nas avenidas, eles ligam no meu celular, tem que vir aqui fazer o acolhimento, que o cara está arrebentando tudo. Entendeu? Tudo que acontece, se dá uma chuva forte, eu sei que também as prefeituras que têm a defesa civil trabalham em conjunto com a assistência social, mas geralmente eles acionam a gente, e nós estamos sempre prontos e abertos, como você acabou de dizer, para atender bem a nossa população. Só que cadê o recurso? Onde está o recurso? Você bem disse, o nosso recurso é o mínimo aqui, é 1,68, né, Sérgio? O nosso recurso aqui no município. 1,68 do orçamento da nossa prefeitura compete à assistência social. E qualquer coisa que acontece, nós temos que dar conta de tudo. Temos que socorrer, temos que deslocar as nossas equipes e estar pronto para o atendimento. Mas, na realidade, nós não temos o orçamento. E isso é mais uma que eles estão jogando no nosso colo.
mais uma responsabilidade que nós teremos que assumir, se isso não for revisto, e por isso eu conto com a Frente Parlamentar da Assistência Social, conto com os Conselhos Municipais de Assistência Social, contamos com o Conselho Estadual, com todos nós, como disse o deputado Lito, temos que fazer realmente uma mobilização. E aí o deputado João Grandão é expert nesse assunto, de mobilização. Então ficará nas suas mãos aqui essa mobilização para que nós consigamos reverter essa situação. Obrigado a todos, boa tarde. Talvez seja em função disso que tem uma mobilização contra mim, é um negócio louco, viu? Eu estou no páreo, com certeza. Eu queria responder para a Carminha, que de uma forma bastante veemente, e parabenizo você, em relação à questão da peça, no que se diz respeito à questão da lei. É com certeza uma ação direta de inconstitucionalidade, que ela pode ser através de partido, através de instituição, é uma ação direta de inconstitucionalidade. Foi feita uma observação aqui importante, que foi colocado um artigo numa lei que não tem nada a ver com a causa que ia ser colocada, tá certo? E eu me lembro que em 2003 nós ficamos responsáveis para fazer uma relatoria de uma lei, que era uma lei de renegociação de dívidas, certo? E naquele momento também foi nos incumbido a colocar naquela lei que tinha uma relação, mas não direta, mas que para colocar um artigo que pudesse regularizar o que nós chamamos de PA, que é o Programa de Aquisição de Alimento. E eu, então, fui o responsável, no relatório, e coloquei o artigo 19 na Lei 10.696, que regulamentou a questão do Programa de Aquisição de Alimento. Mas que, na verdade, Carminha, com todo cuidado e com todo respeito, essa lei, ela promoveu o que a gente considera de avanço para a agricultura familiar, porque permitiu que os produtores da agricultura familiar vendessem os seus produtos através da Conab, num percentual aí de, hoje deve estar em torno de R$8 mil, e que se estendeu depois para a questão do PENAI, que é o Programa de Merenda Escolar, que hoje, da alimentação escolar, que hoje vende R$20 mil. Então, são situações nesse sentido que a gente, só para a gente ilustrar, e eu concluo com isso, nós demoramos exatamente 30 dias para poder fazer o relatório, com a participação dos movimentos sociais MST, com a participação dos movimentos atingidos por barragem, com a participação dos movimentos pequenos produtores rurais, enfim. Então, nesse sentido, a lei realmente deveria ser discutida. Aproveitar a brecha, mas para fazer aqui uma comparação, né? Que a lei não pode, doutor Jean, retroagir para prejudicar, a lei tem que retroagir em benefício, tá certo? Exatamente. Nós temos só mais uma inscrição para a gente ler o documento. Nós temos um horário aqui das 17h30 e já são 17h36. Só tem mais uma inscrição para a gente poder fazer então a leitura do documento. E pergunto se tem mais algum comentário em relação ao que foi colocado das pessoas que se inscreveram aqui. Não? Então tá bom. Elisa está mais tranquila? Tá bom. Então tá bom. Marcela Rodrigues Carneiro, representante do Conselho Regional de Serviço Social, CRES. Acaba sendo redundante depois de várias falas, mas é importante dizer que não dá para a gente rasgar o que a gente já tem feito ao longo dos anos. Aí fiquei pensando, quando eu vi a alteração, eu logo pensei, o que nós vamos fazer com a Resolução 39, que reordena os benefícios e diz que nós não vamos fazer. Isso já pactuado lá em 2010. Nós não estamos inventando a roda. Nós temos uma resolução que diz o seguinte, que não é nossa atribuição. Então, quando? E aí, imagino que não deve ser inconstitucional, porque eles não deixariam essa brecha para a gente, mas que, de alguma forma, a gente consiga, judicialmente, impugnar de alguma forma, visto que nós já temos consolidadas, inclusive, as nossas normalizações, partindo da Resolução 39, que eu imagino que não dá para a gente rasgar, que já são aí 8 anos de longas, e ainda existem pessoas, sim, deputado, que acham que nós temos que dar óculos, dentaduras, Ainda nós temos pessoas que confundem o nosso trabalho. E quando a gente reafirma, ainda somos aí ameaçadas de todas as formas, enquanto profissional, dizendo que nós não queremos atender porque é do partido A ou do partido B. Então, fazer a coisa certa também é muito difícil para nós, trabalhadores. Dizer o seguinte, que
nós temos um código de ética, que nós temos, e aí todos os trabalhadores do SUAS, eu não estou aqui só dizendo dos assistentes sociais, não, e sim dos psicólogos, dos administrativos, todos aqueles que atuam dentro dessa política pública, rala todos os dias e aguenta ainda um monte de desaforo, dizendo que você não fez, que você não atendeu. Né? Nós temos aqui várias ex-secretárias e a nossa atual secretária estadual, que, graças a Deus, é uma assistente social, e eu fico muito orgulhosa com isso, né? Dizendo o seguinte, que nós ainda trabalhamos, concordo com o senhor, que seu telefone troca realmente de madrugada, muito, para algumas pessoas ainda dizerem que nós não fazemos. Né? Então, nós precisamos realmente nos reorganizar, e dizer que não é uma militância que a gente vai conseguir fazendo por partido A ou B, porque sozinho nós não vamos conseguir. Vamos ter que, de fato, sentar com um coleguinha que talvez a gente não tenha tanta afinidade política partidária, mas de olhar nos olhos, até para que esses mesmos façam os enfrentamentos dentro dos seus partidos, dentro dos seus sindicatos, dentro dos seus conselhos, para dizer o seguinte, nós precisamos, e eu como sua assessora, poderia dizer assim, para alguns deputados, até para a própria senadora, dizer, a senhora está cometendo um erro, e é a minha obrigação de fazer e dizer que a senhora está errada. Então, é nesse sentido, acho que o CRES traz uma contribuição, já soltamos a nossa manifestação, né, de repúdio totalmente, junto com o nosso Conselho Federal, nesse sentido, e dizer que nós somos trabalhadores de luta e que nós vamos reagir. Não tem como não reagir a um absurdo desse. É isso. Muito obrigado, pessoal. Então é o seguinte, como já foi citado aqui o documento, nós não vamos fazer a leitura, né? Vai ficar à disposição, que é um manifesto contra a Lei 13.714 de 2018, que altera a Lei Orgânica da Assistência Social. Eu já citei aqui quais são os signatários desse documento. Tem também aqui, foi recebida aqui, Bueno, também a deliberação do SES número 339 de 2018, Campo Grande, 10 de setembro de 2018, que é uma moção de repúdio do anexo 1 do Conselho Estadual de Saúde, moção número 01, repúdio de 10 de setembro de 2018, que você já citou. Então, nós vamos incorporar aqui ao nosso rol de documentos aqui elaborado. Em relação a essa questão nossa aqui específica da Frente Parlamentar, é um manifesto que ele foi elaborado, que a gente vai ter que, então, fazer a leitura, porque ele faz parte, né, de uma estratégia e de um contexto que nós construímos aqui sobre várias mãos. Então, eu queria tomar a liberdade de ler, então, esse documento, que é o documento que nós vamos, então, tirar como parâmetro aqui. Mas, antes de fazer a leitura, eu queria rapidamente consultar aqui vocês, para saber para quem que nós vamos encaminhar esse documento. Então, eu queria imaginar aqui que quais são os ministérios que nós vamos encaminhar, para quem nós vamos encaminhar, porque nós vamos fazer de forma oficial. Aqui pela Frente Parlamentar, sai o documento de forma oficial, com ofício, se é de oficial, com ofício específico, né, sobre o tema. Mas, então, nós temos que encaminhar, saber para quem, quais são os órgãos que nós vamos fazer os encaminhamentos. Fica como sugestão, por exemplo, os ministérios que são responsáveis, e a partir daí, então, vocês... Esse documento eu vou fazer questão de amanhã, na terça-feira, solicitar a assinatura, e aqui eu peço não a permissão, né, mas comunico vocês, de que nós vamos colocar o nome de todos os parlamentares, aqueles que quiserem assinar, que fiquem à vontade para assinar. Não só da Frente Parlamentar, mas de todos os parlamentares, vão colocar o documento. Então, um documento para a Assembleia Legislativa, um documento para o Governo do Estado, através para a SEDAST, para a Secretaria de Assistência Social do município, também. Ela está sugerindo aqui Secretaria de Saúde, quem mais? Todos, a bancada federal, deputados e senadores. Tá. Então, nós vamos encaminhar oficialmente para a bancada federal. Vou lembrando aqui, Ministério Público Federal e Estadual. Peraí. Senão não venço. Ministério Público, qual mais que você falou? OAB. Os conselhos também, os conselhos
Conselho Nacional de Assistência Social. Conselho Nacional de Saúde. De Assistência Social, os dois. Ótimo. Quem vai encaminhar? Está anotando aqui. Quem mais? Eu penso que nós deveríamos encaminhar, em função que nós já tivemos lá em Brasília, que nós saímos aqui, que entregamos um documento lá, eu fui para fazer o debate lá numa comissão, e estava presente a comissão de orçamento também. Eu imagino que, em função do corte que teve no orçamento, a gente encaminhar também para a comissão de orçamento da Câmara Federal. E para a comissão... para atender a Carminha para a Comissão de Constituição e Justiça também. Calma, vai chegar lá, vamos chegar. E aí, pessoal, nós temos, mas isso aí tem que ser de forma protocolar, e a gente se encaminha, o mandato se encaminha de fazer todo esse procedimento que é em relação a encaminhar para a Presidente da República. Tem todo um encaminhamento lá que tem que levar lá, protocolar no lugar certo e tal. Mas nós vamos encaminhar, então, para a Presidência da República e também para a MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Ministério da Saúde também. SNS, Secretaria Nacional da Assistência Social. A frente também tem a Frente Parlamentar da Assistência Social. Tá, sim. Eu estava presente no dia que nós fomos lá. Tá bom, mais algum? E vamos encaminhar, então, para a Câmara de Vereadores aqui de Cidrolândia, através do Jean, e solicitar que você faça o encaminhamento. Nós vamos também encaminhar para a Associação de Câmara, é isso? Para a União de Câmaras, mas nós estamos encaminhando para você enquanto Câmara de Vereadores presentes, tá? Para Somasul, muito bem. Somasul. Vamos fazer a leitura do documento, então? Manifesto em defesa da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Mais uma vez sofremos um duro ataque à política de assistência social. A LOAS foi alterada de forma obscura e silenciosa, com relação dúbia e aberta a diversas interpretações e alterações da LOAS. É, sem dúvida, uma iniciativa de caráter clientelista que atribui à assistência social o papel de, entre aspas, atestadora de mérito para a política de saúde. Um grave e triste retrocesso no processo de conquistas da política de assistência social. Tudo bem até aí? Foi publicada a Lei 13.714, de 24 de agosto de 2018, que altera a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Tal legislação dispõe sobre, abre aspas, sobre a responsabilidade de normatizar e padronizar a identidade visual do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e para assegurar o acesso das famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal à atenção integral à saúde. Fecha aspas. As alterações se deram no artigo 6º da LOAS, por meio do acréscimo dos parágrafos 4º e 5º, com as seguintes redações. Parágrafo 4º. Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da identidade visual do SUAS. Artigo 5º. A identidade visual do SUAS deverá prevalecer na identificação de unidades públicas, estatais, entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao SUAS. No artigo 19, foi acrescentado o parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. A atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos dessa lei, dar-se-á independentemente da apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no Cadastro do Sistema Único de Saúde, SUS, em consonância com a diretriz de articulação das ações de assistência social e de saúde, a que se refere o inciso 12º deste artigo. O parágrafo único acrescido na LOAS trata da atenção integral à saúde da política de assistência social. Desse modo, fere as competências e as finalidades das respectivas políticas públicas.
Tal alteração não foi objeto de discussão nas instâncias de pactuação e de deliberação das respectivas políticas públicas. Não compete à assistência social definir responsabilidades legais para a política de saúde. O conteúdo possui equívocos e gera um processo de aceitação, especialmente pela população usuária, que possui barreiras no acesso aos direitos. As justificativas apresentadas sustentam-se no princípio da integralidade das atenções, mas regula atribuições às políticas que não estão em consonância com as definições. Um aspecto de extrema preocupação é a previsão de, aspas, dispensão de medicamentos e produtos de interesse para a saúde às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social pessoal, fecha aspas. Tal definição fere os princípios e as diretrizes das políticas de assistência social e saúde e gera direta e indiretamente consequências adversas à efetivação dos direitos e dos sistemas estatais. Uma iniciativa que os Conselhos Nacional de Assistência Social e de Saúde não tiveram conhecimento, não tiveram oportunidade do debate, portanto, sem a devida participação e controle social, como está previsto na política de saúde, afronta sua regulação e na assistência social, descaracterizando sua natureza. Dentro de um espiral de incongruências, verifique-se que, pelo exposto, trata da possibilidade de concessão de medicamentos e outros, entre aspas, produtos da área da saúde com dois agravantes. Primeiro, vincula esse direito de acesso às famílias a situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, sendo que essa não é a condição prevista do SUS. Ou seja, restringe o acesso à saúde, condicionando a vulnerabilidade. 2. Abre a condição para as unidades públicas do SUS distribuam medicamentos. Além do que, deflagram uma iniciativa eleitoreira numa conjuntura em que a população sofre com o acesso à saúde e a falta de medicamentos. Como já manifestado por diversos órgãos e entidades e frentes de assistência social, instituições de categorias, conselhos de políticas públicas, um verdadeiro retrocesso. Conforme manifestação da Frente Nacional em Defesa do SUAS, da qual concordamos, esta lei golpeia os princípios e as diretrizes das políticas de assistência social e saúde e gera, direta e indiretamente, consequências adversas à efetivação dos direitos e dos sistemas estatais. 2 pontos, citando. Fere as competências e as finalidades das respectivas políticas públicas e desconfigura a estruturação do sistema correspondente, SUS e SUAS. Não foi objeto de discussão nas instâncias de pactuação e de deliberação das respectivas políticas públicas, conselhos e ou conferências nacionais da saúde e da assistência social. Enseja o retorno de ações já superadas na assistência social, como provisão de benefícios eventuais em forma de medicação. Possibilita a atuação de organizações complementares à saúde e de comunidades terapêuticas. Pode provocar a definição de critérios de seletividade de acesso à saúde por parte de profissionais da política de saúde, especialmente as ou os assistentes sociais, em desacordo com o princípio da universalidade. Desconsidera a relevância da construção de dispositivos de acesso à população vulnerável na própria política de saúde e o uso de seus mecanismos de vigilância e atenção. Fere mecanismos de acesso a medicamentos de modo controlado para atender critérios de saúde, bem como atribuições de profissionais da saúde. Descumpre a resolução número 39, de 9 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Assistência Social, que dispõe que não são provisões da política de assistência social os itens referentes à saúde, tais como órteses e próteses, aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros, cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, integrantes do conjunto de recursos de tecnologia ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes,
leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidade de uso. Tendo em vista as implicações desta regulamentação, algumas medidas devem ser encaminhadas para reverter o disposto. Encaminhamento de um ato de inconstitucionalidade para uma ação de inconstitucionalidade, uma ação no ato, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade para cancelar os efeitos do artigo que inclui o parágrafo único. Mobilização junto aos Conselhos Nacionais de Saúde e da Assistência Social, órgãos deliberativos e superiores das respectivas políticas para deliberação de retirada do parágrafo único do artigo 19 da LOAS. Atuação junto aos respectivos ministérios e instâncias de pactuação para pedido formal da revogação da previsão legal. Articulação junto aos movimentos sociais e organizações em direitos humanos sobre as consequências da legislação. Atuação por meio da Frente Nacional em Defesa do SUS, junto ao Legislativo e aos Conselhos Federais das profissões implicadas. Ampla publicização dos posicionamentos sobre as consequências do processo e da legislação. Campo Grande, 10 de dezembro de 2018, João Grandão, deputado estadual, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores e coordenador da Frente Parlamentar Estadual em Defesa da Assistência Social, que terá um ofício que será encaminhado, então, para que todos os outros parlamentares assinam. Esse é o documento. Tem algum adendo? Como que vocês acham? Dá para encaminhar dessa forma aqui? Como que nós podemos fazer? Eu tenho aqui uma observação nesse sentido, que ficasse claro o que nós queremos. O que nós queremos, então, são esses últimos encaminhamentos que foram feitos. Então, na elaboração, então, do ofício, nós vamos repetir, então, esses encaminhamentos para que todos os deputados tenham consciência e ciência do que estão assinando. Pois não, pois não. Não, se você revogar, você vai revogar ela toda, que é a lei orgânica, certo? Você tem que entrar com uma ação, então, regular 13 completa. Então, qual que seria o objetivo da 13? Vocês citaram aqui. Pelo que eu entendi da nota do Cefes, o Cefes pede a revogação da lei. Mas tem aquela primeira parte que é muito interessante. É a questão da identidade. Tem que pedir revogação. Mas aí depois faz isso. Porque se você... tem que ser um ato. Viabilizar tratamento com medicamento é uma atribuição da saúde, porque medicamento é um insumo do tratamento, né? Você acompanha o doente e o medicamento entra como apoio ao tratamento. Como que você vai jogar para a assistência social uma atribuição específica de tratamento da saúde? Não faz sentido. Tem que revogar o parágrafo que está falando, o artigo que está mandando uma atribuição muito específica. Não tem como ir para a assistência social, né, essa atribuição. Falei isso lá em Dourados ontem. Vou passar para a Valdete fazer um comentário, então. Não, com relação ao documento, acho que a ideia do documento é que bastante detalhes sobre os efeitos que essa alteração vai causar, no caso tanto da assistência social como da saúde, né? E depois, no final, que seriam os encaminhamentos. Agora, como eu acho que há todo um movimento nesse sentido, e tem um grupo acompanhando, para ver se tem possibilidade de ter um ato de inconstitucionalidade, enfim, um ADIM, né, que é o ADIM. Então, tem um grupo já acompanhando esse processo. Eu acho que todas as manifestações, e essa manifestação ela é importante aqui, porque ela explica bem o que significa a introdução desse artigo aí, essa introdução. Então, o que isso significa? E depois já solicitar, então, os encaminhamentos. Eu acho que o documento, a gente tentou trazer esses elementos para ficar um documento
Claro, agora, lógico que é importante já identificar, né, se eu acredito que é a alteração da revogação desta lei, né, porque ela já incorporou, né, ela alterou a LOAS, ela é uma lei que altera um artigo da LOAS, né? Então, os artigos da LOAS já estão alterados. Se a gente entrar lá na página da Presidência da República, que é onde você consulta para ver as legislações, que é onde você sempre vai ter a legislação mais atual, né? A Presidência da República tem uma secretaria jurídica que todas as legislações, se ela foi aprovada sexta-feira, segunda-feira está no site com aquela aprovação já. É só a gente entrar. Se você entrar lá agora, você vai achar essas alterações já na LOAS, né? Então, só esse esclarecimento aí. Que na verdade ela fica todo um procedimento que altera profundamente as relações entre SUAS e assistente social, e coloca o usuário numa situação de constrangimento mediante uma lei que não tem nada a ver com a LOAS, mas ela permite alteração na LOAS, por quê? Porque introduz essa possibilidade, entendeu? Então, esse artigo, sendo retirado dessa lei, a LOAS volta ao status quo, à situação anterior, entendeu? É porque a alteração, tanto que foi proposta e discutida, né, foi para se tratar, né, a questão da identidade visual do SUAS. Exatamente. Até aí, isso é uma luta, né, que já existia, uma discussão antiga, né, um pleito antigo que se existia. Então, isso é algo que se consolidou, né, como resposta. Nós não estamos perdendo com isso. O que agravou foi a inclusão desse parágrafo único. Exatamente. Né? E isso descaracteriza assim, tudo que nós ganhamos, né, com a questão da identidade visual, com a alteração para a criação dessa identidade visual, nós perdemos em triplo com a inclusão desse parágrafo único. Né? Então, a retirada do parágrafo único da lei. Pois não. Porque, inclusive, não era só uma questão visual. Eu me lembro dessa discussão, que era identificar onde temos recursos do SUAS. Então, não era só uma questão de prédio e tal. Era identificar. Né? Então, quer dizer, e era dentro daquela minha fala, da questão que o SUAS, e ainda mais num país, continente, não é ser homogêneo, né? Porque tem que também respeitar a diversidade, a questão cultural e tudo mais, mas minimamente, tanto no campo, né, para essa questão da identificação, como também da questão da identificação, o que é que essa política garante. Então, de fato, ele estava numa linha de construção interessante. Eu acho que só se, no entendimento, eu acompanharia a Carminha, tipo assim, se a gente correr algum risco, aí eu jogaria a lei como um todo fora. Mas, assim, porque já era uma luta nossa. Então, perder, por exemplo, se foi aprovado essa parte, a gente ficar em cima da alteração daquilo que veio, que de fato complicou a nossa vida. Porque esse outro, para a gente, já é um ganho, né? Mas nesse documento já não está bem clara? Acho que está bem clara essa situação, né? Ah, sim, sim. Mas acho que o documento ficou construído nesse sentido. Se não tiver tão claro, acho que só essa parte, para a gente ver se não tem dúvida nenhuma. Encaminhamento de ato de inconstitucionalidade para cancelar os efeitos do artigo que inclui, está certo. Carminha, é o seguinte, a companheira Carminha que fez o questionamento aí, Carminha, é o seguinte, se a gente, porque qual que é a situação que foi colocada, vocês têm muito mais conhecimento de causa do que eu, a questão da visualização. Por quê? Porque a saúde, por exemplo, já tem recurso carimbado, nós sabemos que é repasse direto, adicional, fundo a fundo, não sei o que e tal. A questão da educação, do mesmo jeito. O que nós não temos hoje é um repasse carimbado para essa finalidade. Portanto, o processo de visualização ele é fundamental para saber onde tem recurso nesse processo. Então, na nossa avaliação, Gabi, é retirar esse artigo. Esse artigo é que foi que promoveu a crueldade. Legal? Então, tá bom. Pessoal, vamos então aprovar o documento aqui? Tem mais algum comentário, alguma coisa? Encaminhamento.
Para encaminhar, então, para a gente já fechar aqui. Eu até fiquei muito preocupado que logo que surgiu e começaram a rodar as informações, gente do nosso meio saudando, né? Então é muito preocupante essa questão, porque a gente tem também hoje um problema no país, a questão da fragilidade institucional, né? Muita gente que não está matriculada e às vezes recebe essa coisa. Eu vi, por exemplo, em grupo nosso de gestor, gente fazendo loas, quer dizer, louvando a iniciativa. Então, que esse documento seja encaminhado também para a gente pulverizar, né, que a gente possa dar capilaridade, mandar para as entidades explicar, e acho que foi muito bem construído, né, e agradecer a professora Valdete, a professora Heloísa, que sei que fizeram parte desse processo, e se desse para colocar ainda mais explicadinho para o povo, para poder, de fato, isso chegar lá na base. E a gente tem que fazer esse trabalho, que não basta só a gente falar, né, aí, na questão da nossa luta, mas também dizer para o povo, porque senão nós vamos ter também o povo achando que está perdendo alguma coisa. Porque não foi, gente, dizer quem é, aprovar e dizer que isso não é um movimento que está por trás. Tem muito mais coisa acontecendo para, calada da noite, aprovar uma lei dessa. E a gente sabe, no estado do Mato Grosso do Sul, o que é que a gente está falando. Gente, então vamos, em função do horário aqui, nós queremos agradecer aqui todo o pessoal da assistência e queremos considerar aprovado. E então nós vamos solicitar então que seja feito esse registro através de foto aí da nossa Assembleia Legislativa, ele já está sendo filmado, que nós estamos aprovando aqui um manifesto, né, contra o artigo 19, que altera a LOAS, principalmente os seus procedimentos. É lei como um todo. Então, aqueles que são favoráveis ao manifesto, por favor, que se manifestem levantando a mão. Legal? Priscila? Muito obrigado. Nós, então, damos por aprovado esse manifesto, que será encaminhado de acordo com o que foi deliberado aqui, para várias instituições. E, a partir daí, então, a nossa frente parlamentar, através do nosso secretário executivo, vai providenciar toda a documentação e fazer os encaminhamentos. Queria, nesse momento aqui, agradecer a oportunidade de vocês, né, a compreensão de vocês de estar aqui nesse debate até hoje, até agora, e dizer que nós continuaremos, sim, firme nessa luta, para que a gente possa dizer com muita firmeza, nenhum direito a menos. Então, damos por encerrado. Muito obrigado.